Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas. Esta estupidez da privatização da água. Vejam. Um congresso antipovo, venal, vergonhoso, vota em regime praticamente de urgência, tendo por relator um acionista da Coca-Cola, o senador Tasso Gereissati, cuja família o Ceará conhece de sobejo, vota em regime quase que de urgência a privatização da água no Brasil. Um dos países com maiores recursos hídricos do planeta. A extensão disso é de um dano irreparável. As barragens passam a ser privatizadas, são construídas barragens privatizadas, são desviados leitos do rio em função do lucro e não da população. O uso da água passa a ser privilégio de quem pode pagar mais por ela, o uso de uma boa água. Mas mesmo assim a privatização não garante o uso de uma boa água. Tarifas serão acrescidas sobre o valor da água para penalizar a população, apenas para cobrar taxas administrativas, taxas que têm que ser pagas para poder cumprir que a empresa que privatizou a água, que tomou a si a privatização da água, tem que pagar ao governo. É um péssimo negócio para a maioria dos municípios brasileiros. Água e saneamento básico é obrigação do serviço público, é obrigação do Estado. O que acontece hoje na Europa é que Paris, Berlim, mais duas grandes capitais e mais 256 cidades europeias estão revendo o conceito de privatização da água que adotaram há alguns anos. Não dá certo. Penaliza o consumidor. Sem contar, por exemplo, que é um bom negócio privatizar a água na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, em Campinas, em Manaus, em Porto Alegre. Mas não é um bom negócio a privatização da água em cidades de 10 mil, 15 mil habitantes. Não dá retorno, não dá lucro à empresa privatizada. Aí deixa-se na mão do serviço público, do Estado, que não tem verba suficiente, que não receberá do governo verba suficiente, porque o governo está pouco lixando-se, um governo neoliberal está pouco lixando para o bem-estar social. Então só restará a este pequeno município que não recebe verba para beneficiar sua água, render-se à privatização da água para alguma empresa. Mas aí, como ele tem poucos consumidores, não interessa a empresa privada fazer qualquer benefício ali. E para fazê-lo gastará muito mais, o custo-benefício será muito maior. Então o habitante daquela cidade menor, de poucos habitantes, se quiser ter tratamento de água e esgoto, pagará muito mais caro que o habitante de uma cidade grande. Sem contar que a sua água ficará na mão de uma empresa privada e não do seu bem, do seu patrimônio público, privado. Não é de admirar que a proposta parta do senador Coca-Cola, porque a Coca-Cola e a Nestlé são as maiores interessadas na privatização da água no mundo. E o Congresso Nacional, em sua maioria composto por corruptos, por deputados antipovo, por senadores antipovo, por um grupo, uma quadrilha gigantesca que pouco se importa com o bem-estar social, vota pela privatização da água sem saber ou sabendo o mal que causará à população brasileira. Não pensem vocês que com a privatização da água a água vai melhorar. Não melhora em nada. Apenas aumenta a tarifa ao prazer da companhia privada. Abrem-se licitações e ao abrir licitações estão abertos também os caminhos para a corrupção, para a falta de controle dessas licitações, para a formação de lobbies para a licitação da privatização da água e tudo mais que a gente conhece. O povo brasileiro, mais uma vez, será penalizado. Faz parte desse governo privatizar tudo. Paulo Guedes já pensa em vender tudo mais. Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, só não vende a mãe porque ele não entrega. Ele vende, mas não entrega. Por isso não tem credibilidade na venda.
Foi vergonhosa a votação da privatização da água por um Congresso antinacional e antipopular. Quem sobreviver verá os danos que a privatização da água no Brasil vai causar. Os rios, riachos, os mares, os lagos, as lagoas, a transposição do São Francisco, fica tudo à mercê de empresas privatizadas. Você, brasileiro, não é mais dono do riacho, do rio, não é mais dono daquela barragem, daquele açude. Aquilo pertence a uma empresa que a qualquer momento pode cortar o abastecimento ou dizer não nos interessa mais produzir. Deixa como está de bom tamanho. E você vai se queixar a quem? Ao bispo, como se diz, ao bispo da Sé de Braga. Vai se queixar ao bispo, tem a ver com a tradição de o bispo da Sé de Braga, em Portugal. Aliás, falando em Portugal e em privatizações, vem-me à mão um texto de José Saramago, o grande autor português que muito orgulho nos dá, por mostrar a beleza da língua portuguesa e da construção da língua. Tem ele um texto sobre a privatização. Permitam-me lê-lo. Privatize-se a água e o ar. Privatize-se a justiça e a lei. Privatize-se a nuvem que passa. Privatize-se o sonho, sobretudo se for diurno e de olhos abertos. E, finalmente, para florão e remate de tanto privatizar, privatizem-se os estados. Entregue-se, por uma vez, a exploração deles a empresas privadas, mediante concurso internacional. Aí se encontra a salvação do mundo. Escreve Saramago com profunda ironia. É isso, meus amigos. A nossa luta é longa, é árdua, é a luta da humanidade contra os opressores. É a luta da humanidade contra aqueles que querem ser donos de tudo, até do ar que respiramos. Primeiro se apropriaram da terra, que deveria ser de todos, deveria ser de quem nela trabalha. Não, demarcaram grandes extensões e disseram, esta terra que foi disposta por Deus, agora é para mim. Dispôs para mim, é minha. Agora fazem isto com a água. Esta água que foi disposta por Deus, agora é minha. Em breve farão isto com o ar. Em breve, já fazem isto, aliás, com os seres humanos. Estes seres humanos aqui nascidos, os obedecem a mim, servem a mim, trabalham para mim. São meus. Vergonha, vergonha de um Congresso Nacional. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.